A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós, nesta oportunidade, vamos estudar a nossa lição de número 7, né? A nossa lição de número 7, quando vai tratar do assuntos da mordomia. Tá? A mordomia é dos dízimos e ofertas. É um assunto um pouco enquanto polêmico, né? Muitas pessoas não têm tratado esse assunto de uma maneira correta, mas é um assunto que deve ter um pouco de atenção na igreja, porque é um mandamento de Deus e nós precisamos, né, tratar deste assunto. E nesta aula nós temos a oportunidade de estar tratando do assunto sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. Tá? Aula do dia 7 de agosto, do dia 18 de agosto de 2019, é a nossa 7ª aula, mordomia dos dízimos e ofertas. Seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. E eu peço a sua gentileza, cooperação, e nos ajude aí divulgando este trabalho. Manda para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. Compartilhe esta videoaula e fazendo assim você pode estar nos ajudando a divulgar esse trabalho. Muito bem. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte. Está em Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 10. O assunto do nosso texto áureo, quando vai nos dizer o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abestança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tá certo? Isso aqui é um versículo muito conhecido na palavra de Deus, na Bíblia, né? Onde trata do assunto, né, dos dízimos, né, da entrega da parte do Senhor. Então, isso é mandamento. Muito bem. A nossa verdade prática. A entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Tá bom, amados? Então aqui nós estamos tratando de um assunto quando fala sobre fidelidade e gratidão. Então, a entrega é obrigatório? Não é obrigatório, mas é um mandamento. Então, se é um mandamento, não devemos quebrar. E além disso, também um tratar direto com Deus, em meio à gratidão e à fidelidade da pessoa para com Deus, né? Somos gratos a Deus porque Ele nos concede tudo que temos, né? Foi porque Ele nos concedeu, nos deu a oportunidade, nos deu a saúde, nos deu a virtude de ter. Por esse motivo, devolvemos aquilo que lhe pertence, conforme no mandamento da palavra de Deus, quando nós vamos tratar do assunto, né, de um determinado número, né, que nós vamos estar falando durante a aula, que esta parte é a parte que deve ser devolvida à casa do tesouro. Tá bom? Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 7 ao versículo 12. Mais uma vez, não vou ler,
mas um desses versículos nós falamos, né, na leitura, no texto áureo, no versículo-chave, né, que é o versículo 10, e ele é assunto, né, chave da lição. Aconselho que você faça essa leitura. Se isso não aconteceu, faça agora, dê uma pausa no seu vídeo e faça essa leitura, porque é de bastante compreendido, né, para o entendimento desta videoaula. Objetivos específicos que nós temos são 3 nessa lição. Como nós vamos tratar do primeiro versículo, o primeiro tópico, nós vamos destacar as fontes de recurso da igreja, né? No caso aqui falando da igreja local, né? Então nós vamos estar falando aí dos principais as principais fontes de recurso da igreja. Nós vamos explicar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Então fique conosco aqui até o fim. Nós vamos estar falando aqui, né, a base bíblica, explicar a base bíblica. Você que tem dúvida a respeito dos dízimos e ofertas, nós vamos estar falando aqui sobre este assunto, né, com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. Terceiro tópico, nós vamos elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Então, de uma maneira bem prática e objetiva, nós vamos explicar aqui o que é isso, né? De uma maneira organizada, o que é esta palavra, né? Como que é ser um mordomo dos dízimos e das ofertas na igreja do Senhor. No comentário do professor, aqui é o seguinte, diz o seguinte: a igreja local tem como recursos de substância os dízimos e as ofertas. Assim cabe aos seus membros aos seus membros o financiamento da instituição local, ou seja, cabe aos membros da igreja, né, financiar os trabalhos da igreja, né, os obreiros da igreja, as assistências da igreja. É eles que pagam. Por esse motivo, né, há uma necessidade da cooperação da igreja, o que de fato é muito saudável, tá bom? Não é saudável uma igreja financiada pelo Estado ou outro meio extra bíblico, tá certo? Então a igreja do Senhor não conta com financiamento do Estado, com a ajuda do governo, com a ajuda de nenhuma entidade, né, pública, nenhum advento público ou governamental. Não, a igreja do Senhor não pode contar com isso, ou melhor, ela não deve se envolver com este assunto, tá bom? A igreja local é a expressão visível da igreja de Cristo. Sua missão é evangelizar, manter a comunhão dos santos e servir aos santos e aos de fora em suas necessidades. Portanto, os dízimos e as ofertas devem ser administrados na perspectiva do serviço cristão. Assim, é um privilégio financiar o reino de Deus na terra. Você que tem financiado, que tem pago os seus dízimos e as suas ofertas, tem sido fiel neste aspecto, continue fiel. E você que por algum motivo não tem tido este privilégio, faça parte desse privilégio, comece a fazer parte desse privilégio, e você vai ver que é uma bênção na vida do cristão. É um privilégio fazer esta obra, financiar a obra de Deus na terra. Porque Deus é que cuida do seu povo, tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus,
e devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. Então, deve ser entregue com amor, com alegria e com fidelidade. Não entregue porque você acha que deve ser entregue, não. Faça isso com amor. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então, uma coisa é ensinar os membros da igreja a ofertar e dizimar com amor e alegria e ser fiel. Por outro lado, a igreja precisa também exercer a sua função de uma maneira fiel e transparente, né? E aplicar estes recursos de maneira correta, tá bom? Sabemos aí de alguns escândalos, né, neste meio. Não cabe aqui a igreja de Cristo, a igreja fiel, né, a igreja militante, está colocando este assunto em pauta. Mas nós sabemos que existe as más administrações e aqueles ministérios que acabam, né, levando este assunto para um enriquecimento ilícito, e aí já não faz parte da mordomia, né? Por quê? Porque o mordomo, ele cuida daquilo que é do outro. No caso, aquele que é mordomo também do seu dízimo, ele está cuidando da parte que não é sua, devolvendo para Deus. Então você está sendo um fiel, está cuidando daquilo que não é seu, devolvendo, cuidando do que não é seu. Então o mordomo, ele cuida do que não é seu. Aquele que pega o que é dos outros e apropria, ele não pode ser mordomo. Tem algum outro nome para isso que não cabe gente falar isso aqui, né? Mas se você continuar lendo no livro de Malaquias, do capítulo 7, né, a leitura bíblica em classe, que vai do capítulo 3, versículo 7 ao 12, vai estar dando nome a esta pessoa que apropria indevidamente daquilo que não é seu, tá bom? Vamos adiante. Primeiro tópico da nossa lição vai tratar dos assuntos, as fontes de recursos da igreja local. Temos 3 subtópicos aqui: dízimos e ofertas, vamos falar, cuidado com recursos externos e outras fontes de recursos, tá bom? Dízimos e ofertas, o que é isso? Na igreja local, tem como fonte legítima de recurso os dízimos e oferta. Sem elas, muitos trabalhos ficam inviabilizados. Muito bem. Então, esse recurso na igreja local, aqui fala de igreja local, mas é a igreja de Cristo. Este recurso, ele é legítimo, tá? Este recurso, ele é pedido, é ensinado os seus membros a ofertar e dizimar, e tem a fonte legal perante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Então é uma base legal ensinar os membros a ter esta prática, tá? Isso é uma base legal. E para que serve? Para os trabalhos da igreja, né? Para fazer os trabalhos da igreja, todos os trabalhos da igreja, porque muitos ficam inviabilizados de fazer sem essas fontes de renda aqui, tá? Nós vamos estar falando durante o tempo que a igreja não tem uma outra fonte de renda a não ser os seus irmãos, seus mantenedores, né, como fiéis mordomo desta obra.
O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 33, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. No Novo Testamento, nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8 ao 15. Então, são versículos da Palavra de Deus que nós vamos encontrar base bíblica legal para a aplicação desse recurso, tá bom? Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou um grupo ou uma denominação, mas necessariamente natural da obra do Senhor. Então, isto aqui encontra-se a base legal na Palavra de Deus, conforme dessas referências. Tem algumas outras referências na Bíblia, mas isso aqui não tem base, né, com prática de uma pessoa, por um acaso, impôs isso, ou um grupo, ou uma denominação. Não. A base disso vem da Palavra de Deus. Tá bom? Então, é legal fazer este trabalho. Segundo tópico, subtópico, cuidado com recursos externos. Tá bom? Isso é importante também, ter esta visão. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da Igreja Evangélica jamais devem ser provenientes de governo ou de órgãos públicos, ou de organismo financeiro, conforme eu falei ali na opinião do professor. Tá bom? Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Tá bom? Então a igreja ela não pode de maneira alguma aceitar recursos, né, que vêm de governos, né, ou qualquer um órgão público que esse recurso vem com segundas intenções, tá bom? A igreja deve ter, nós vamos falar mais na frente, deve ter uma entidade, né, que arrecada, legal para arrecadar esses recursos, né? Aí sim, aí o órgão pode direcionar esta doação ou esses donativos para esse órgão que seria da igreja. Por exemplo, uma casa de recuperação, por exemplo, é uma base legal para que aquele que quer mandar um recurso levar para a igreja, né? Uma casa de recuperação, por exemplo, é uma base, tá bom? Vamos adiante. Outras fontes de recurso. Se a igreja local tiver um centro social de amparo, olha aqui o que eu acabei de falar, as pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Então, se a igreja tem um centro social, né, eu dei o exemplo aqui de uma casa de recuperação, pode ser um outro centro social qualquer, aí sim, né, esses recursos podem ser direcionados para lá, e lá este centro social direciona esses recursos com bastante transparência, tá bom? É assim que é feito quando há alguma ajuda pública ou governamental na igreja. Mas a igreja, como órgão vivo, não deve, né, envolver com estes assuntos. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas ou outros jogos de azar para aumentar receitas. Então, a base legal os fiéis exercer a mordomia e fazer o seu papel. Essa é a base legal. Por outro lado, a igreja, tendo um centro social, pode sim, né, levantar recursos através desse centro social para a ação social da igreja. A igreja não deve, tudo isso tem que ter, né, é necessário cumprir as
prescrições legais, né? Esse órgão ele precisa estar munido de toda a documentação, né, exigida para esse trabalho, para possibilitar esse tipo de recurso de arrecadação através do poder público, né, de uma maneira transparente, conforme falamos. Então tem que ter cuidado para não ter problema com o mal, né, problema com envolvimento de uma maneira ilícita, tá certo? Então a igreja precisa ter esse cuidado. A igreja também tem que ter cuidado para não se meter em criar problemas dentro da igreja, né, algo de jogos, né, bingos, rifas, essas coisas também é desagradável aos olhos do Senhor. Então isso é pecado, então é desagradável aos olhos de Deus. Então não deve ser também partir para este lado. Então a única maneira legal, né, perante a orientação eclesiásticas é os membros exercer a sua mordomia na obra de Deus, fazendo as suas contribuições, né, e pagando o dízimo. Isso é a maneira legal para a igreja, né, manter os seus recursos e os seus trabalhos, tá bom? Segundo tópico, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. 3 subtópicos também compõem os dízimos no Antigo Testamento, dízimo no Novo Testamento e as ofertas nas Escrituras. Tá? Dízimo no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que obtêm a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o legitima é o sentimento de gratidão e fidelidade, ou de ser fiel ao seu Criador. Então, muito antes da lei já existiu o dízimo. Nós sabemos que Melquisedeque, né, ele dá o dízimo a Abraão, né, ali em forma de gratidão também, tá bom? E então isso muito antes da lei. E também aqui a legalização disso é o sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele é na nossa vida, né? Gratidão ao Criador. Então isso com base no Antigo Testamento. Origem do dízimo, de acordo com a Bíblia Sagrada, a entrega do dízimo teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Então Abraão, perdão aí, eu acabei falando Melquisedeque deu a Abraão, não. Abraão que deu, né, dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Você vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 14 ao 20. Assim é patente que, para além do dízimo além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é gratificativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Senhor. Então, amados irmãos, a sensação, né, a origem é bíblico. Vemos o exemplo de Abraão pagando o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, e isso provém de uma generosidade, né, de uma gratidão diante de Deus por tudo que Ele é na nossa vida. 1.2 aqui sobre o dízimo é do Senhor. Levítico 27:30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituamos
restituímos nada a Deus. Ou seja, não estamos restituindo nada a Deus, nem fazendo barganha com Ele. Pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti, tudo vem de Deus, da terra, tudo vem de ti, e da tua mão damos. O dízimo é do Senhor. Então, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo é dele, é ele que permite que nós tenhamos. Então, da mão de Deus é que vem tudo. Portanto, a parte que cabe a ele, temos que devolver, porque é dele, foi ele que nos deu. 1.3, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Você vai ver no livro de Malaquias 3, Malaquias 3:5, Deuteronômio 26:12 e Jeremias 22:3. Você vai ver que lá vai estar tratando dos órfãos e os cuidados com as viúvas, né? Falando sobre o dízimo que servia para esta manutenção e ter o cuidado com estas pessoas, tá bom? Nesse sentido, a promessa de bênção nos dízimos, a promessa de bênção aos dizimistas fiéis. Aí você vai ver Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Tá? Então, é uma bênção dizimar na casa do Senhor. Segundo subtópico, dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Eles entendiam, esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas, eles davam dízimo de tudo, do hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ou seja, mas, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezai o mais importante da lei e do juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ao mesmo tempo que eles dizimam, estavam sendo rigorosamente nos dízimos, eles precisavam exercer a misericórdia, tendo cuidado com as viúvas, cuidado com os pobres, cuidado com os órfãos, tendo cuidado com os necessitados. E isso para eles não fazia uma mínima importância, uma vez que eles tinham dado a parte, feito o que eles achavam que era a parte deles. Tá bom? Nós vemos isso no livro de Mateus, no capítulo 23 e o versículo 23 também. Aqui o Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo. Então, o Senhor está falando sobre a hipocrisia, a sua aparência de piedosos, só porque deu dízimo já tinha cumprido tudo. Não. Então, primeiro tem que dar o dízimo? Temos, mas também temos que ter os cuidados com os órfãos, exercer a misericórdia, exercer a lei, exercer o juízo, ter fé. Tá? Então, isto é importantíssimo. Tá bom? Muito bem. 2.1, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, os dízimos serviam para manutenção do sacerdote e levitas. Nós vamos ver em Neemias capítulo 10, versículo 37, capítulo 18 e o versículo 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Nós vemos Timóteo capítulo 17, 1 Timóteo 17 e o versículo 18. Assim, aos ministros do Evangelho,
que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vive do Evangelho. Então, amados, aqui é um resumo geral. Os dízimos no Novo Testamento têm esta função: manter os ministérios, manter os ministros, manter as pessoas que trabalham na obra, aqueles que estão no campo missionário, ter cuidado com aqueles que os mais necessitados, a obra dentro da casa do Senhor. E tudo isso é pago com o quê? Com os dízimos e as ofertas. Tá? O dízimo é necessário para a assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos e as viúvas e as pessoas carentes em diversas condições. É aquilo que acabamos de falar. Tiago diz que esta é a verdadeira religião, pois isto a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isto é feito com o recurso dos dízimos. Então, não só as viúvas, mas todas aquelas pessoas, inclusive aquelas pessoas que estão desempregadas, aqueles que não têm um teto para morar, aqueles que precisam do recurso, a igreja precisa fazer esta assistência. Infelizmente, não tem acontecido, porque hoje as coisas andam de uma maneira diferente, mas nós vemos que lá no Novo Testamento, no início da igreja, quando a igreja estava em plena expansão, nós vemos que a palavra de Deus diz que eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos, e assim os apóstolos faziam a administração desses recursos. E a Bíblia diz lá que todos tinham isso em comum, ou seja, tudo vivia de uma maneira bastante natural e em comum, em comunhão uns com os outros. Ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu, e se multiplicou. Atos capítulo 9, versículo 31, capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Você vai encontrar referências sobre a expansão e a multiplicação da igreja local, da Igreja de Cristo no Novo Testamento, para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária. A Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 10 ao versículo 15, Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao versículo 17, você vai encontrar aqui a expansão da igreja no campo missionário, e ele sendo ajudado aí com esses recursos da igreja. A Bíblia mostra que os trabalhos dos apóstolos eram financiados pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões, enfim. É um privilégio ofertar na obra do Senhor. Então, hoje, esses trabalhos são feitos através dos dízimos e ofertas, construção de igrejas, e também as necessidades humanitárias, também as missões. Por isso devemos fazer parte dessa mordomia na casa do Senhor. Terceiro tópico aqui, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. 2 subtópicos aqui contém, embora está escrito 3 ali, mas são 2 subtópicos. Nós vamos falar sobre como deve ser entregue os dízimos e os dízimos dos empresários. O que é isso? Como deve ser os dízimos? Devem ser entregues os dízimos e as ofertas na igreja. Como que deve ser entregue? Desta maneira. Primeiro, tem que ser com espírito de gratidão. Tem de ser grato. Grato a quem? A Deus. Com gratidão a Deus.
porque Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo, conforme nós já comentamos. Ele é dono da terra e de seus habitantes. É Deus que cuidou, foi Ele que fez a terra, foi Ele que criou o homem, então Ele é dono de tudo. Nós vimos isso em Salmo capítulo 24, versículo 1. Somos propriedade dele, nós somos propriedade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Só temos saúde porque Ele permite, viu? Pois é, só temos saúde porque Deus quer, porque Deus dá a saúde. Só trabalhamos porque Ele nos concede forças, pois é Ele que dá tudo. Tá? Então nós devemos ser gratos. Estamos de pé porque Ele cuida de nós, tá certo? A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Então vamos ser gratos. Se você não tem sido até esta oportunidade, vamos observar com carinho este subtópico que fala sobre isso aqui e vamos procurar a gratidão a Deus. Dízimo deve ser calculado a partir do quê? Da renda bruta. A partir da renda bruta? Pois é comum irmãos ter dúvida quanto aos cálculos para separar o dízimo. Deve ser da renda bruta? Uma pergunta, ou líquida. O princípio bíblico que norteia a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta. Tá bom? Da renda bruta. Mas essa renda bruta, qual que é essa renda bruta? Você recebe o seu salário, você não vai pagar suas contas para tirar o dízimo, não. A partir do recebimento, ali você tira o dízimo, ali é a sua renda bruta. Não podemos esperar pagar as nossas contas de água, luz, prestação para daí tirar o dízimo, não. Ali, antes de começar a pagar as dívidas, tira a sua renda, tira o seu dízimo, 10% daquilo que você recebeu, tá bom? Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Pois é, o dízimo e as ofertas têm de ser levado ao tesouro, à tesouraria da igreja. No templo em Jerusalém, havia um lugar chamado de Casa do Tesouro para receber os dízimos do povo. Nós vamos ver isso em Neemias, no capítulo 10, versículo 37 a 39. Assim, hoje, cabe ao cristão levar os dízimos e as ofertas à obra do Senhor. Tá certo? Vamos adiante. Vamos aqui a nossa... nós passamos aqui 2 tópicos. Falamos sobre o dízimo dos empresários. Os empresários também precisam calcular os seus dízimos. Como que eles calculam? Eles devem anotar tudo o que eles gastam e, mediante a sua retirada da empresa, e dali ele também calcula o seu dízimo. Tá bom? O controle, ele precisa ter esse controle, precisa fazer uma planilha para que ele tenha essa regularidade, para que ele possa ter fazer este cálculo. Se é tirada diária, se é semanal, se é mensal, isso não importa. O importante é que ele faça esse controle para que ele tenha esta regularidade de tirar o seu dízimo. Na conclusão, nós podemos dizer que entregar o dízimo é a oferta, não é obrigação, mas é um privilégio e é uma devolução ao nosso Deus. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um dia maravilhoso e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.